Boa noite a todos. Nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para fazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e buscar, através do esclarecimento, também algum tipo de consolo. E também compreendermos o nosso papel em todo esse cenário. A doutrina espírita é uma doutrina que nos consola pelo esclarecimento, nos apresentando uma explicação, em especial para as aflições pelas quais nós passamos, muitas vezes nos levam à desilusão, à descrença, ao desânimo, à desesperança. Mas a grande verdade é que hoje nós passamos no estado vizinho um cenário, nós temos um verdadeiro cenário de tragédia. Até agora, são mais de 100 mortos, são dos 414 municípios, dos 496 municípios do Rio Grande do Sul, 414 já foram atingidos. Quase 1,5 milhão de pessoas atingidas, milhares de pessoas desabrigadas, num momento que serve apenas para prestar o socorro e salvar vidas. Nem é um momento de reconstrução, de verificação dos efetivos danos que aconteceram. Agora, as pessoas estão lá apenas para salvar vidas. E é um momento muito difícil, muito difícil. E talvez, na cabeça de muitos, talvez até na cabeça de nós que estamos dentro da doutrina espírita, vem uma pergunta: por que Deus pune dessa forma? E a primeira pergunta que a gente faz na nossa reflexão é essa: existe uma punição em andamento? O que existe? Será que o povo do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, fez alguma coisa para estar sofrendo isso agora como punição? Afinal, Deus, através dos seus emissários, domina as forças da natureza, controla, rege. Por que permite que tais flagelos naturais destruam tanto? E aí vem a doutrina espírita, já desde meados do século XIX, nos falar que Deus rege a sua obra a partir de leis, chamadas de leis naturais ou de leis divinas. Não é aquela visão que se tinha antigamente por outras religiões, por outras doutrinas, e quem sabe até hoje, um senhor apontando, um senhor lá de cima apontando: esse aqui eu vou beneficiar, agiu certinho, vou premiar, aquele ali eu vou punir porque infringiu uma lei. Não, esse Deus não é o Deus apresentado pela doutrina espírita, pelos espíritos superiores. Mas sim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que possui atributos muito bem definidos que permitem uma melhor compreensão. Deus, para ser Deus, dentre vários atributos, ele tem que ser bom, tem que ser justo, tem que ser misericordioso. Deus tem que expressar amor em toda a sua obra, e ele faz isso a partir das suas leis. Nós percebemos Deus a partir da sua obra e a partir das leis que regem toda essa obra. E uma das leis divinas ou naturais é a lei de destruição, que atinge um dos elementos gerais do universo. Talvez até nós já tenhamos comentado aqui em outras exposições, aqueles que estudam a doutrina espírita, aqueles que leram lá o Livro dos Espíritos, vão lembrar que existem 2 elementos gerais no universo. O elemento espiritual, de onde nós decorremos, nós somos espíritos, decorrente do princípio espiritual, do elemento espiritual, e existe o elemento material, que dá origem a tudo aquilo que não é inteligente. Enquanto o espírito é o elemento inteligente,
é a evolução do elemento inteligente, o elemento material é todo o restante que não tem inteligência. E a lei de destruição, ela atinge o elemento material. Tudo na natureza está sujeito à destruição. Então, a gente vai verificar, né? Este corpo físico, biológico, que nós, espíritos, ocupamos temporariamente durante a reencarnação, quando ele falecer, ele será completamente desintegrado e as moléculas, os átomos que compõem este corpo, irão dar origem a outros materiais que nós temos à disposição aqui na Terra. Não é isso que acontece? E assim a gente vê todos os elementos materiais se constituindo, se destruindo e se reconstruindo. Por que existe a lei de destruição? Para que haja renovação. Essa palavra é muito importante. Para que as coisas não permaneçam como estão e assim sejam pela eternidade. E assim sejam, né, daqui para diante. Não. É necessário que as coisas, aos poucos, vão sendo, então, destruídas para que novas e melhoradas coisas surjam. E assim, as coisas vão ficando melhores, mais aperfeiçoadas. O nosso próprio planeta Terra, que é um conjunto, né, do elemento material, formado pelo elemento material, também está sujeito à lei de destruição. E isso nós vemos a todo momento, né? A cada segundo, né, do nosso tempo, nós vemos as coisas se destruindo, se renovando. E tudo vai se aperfeiçoando. Vejam que existe também uma outra lei divina, uma outra lei natural, que é a lei do progresso, que caminha muito junto com a lei de destruição. E o nosso próprio planeta Terra está sujeito à lei do progresso. Vamos lá. Há 4,5, 5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta Terra. 4,5, 5 bilhões de anos. Como era o nosso planeta? Era esse planeta bonito, com esses mares maravilhosos, né, com esses continentes incríveis, com vida em todos os seus recantos. Era assim? Não. Ele era talvez um torrão incandescente, cheio de gases venenosos, onde a vida jamais conseguiria existir. E a coisa foi melhorando, com a incidência da lei de destruição, com a lei do progresso, foi progredindo, se estabilizando, e hoje nós temos este grande educandário maravilhoso, permitindo que a vida aqui exista. E o planeta Terra continua evoluindo. Quando a gente ouve falar lá, né, que aquelas placas tectônicas se mexeram em algum lugar do globo terrestre e causou um terremoto, um maremoto, destruindo, né, cidades, vilarejos, matando gente, a gente olha assim, mas o que é isso? Por que Deus permite que isso exista? Ora, as placas tectônicas, elas estão ali também pela lei de evolução, se estabilizando, até que um dia elas não vão se movimentar mais. E o planeta Terra não vai mais precisar passar por esses movimentos que trazem dor, que trazem sofrimento, que trazem perdas. Nós vamos ter um planeta completamente estabilizado. Por quê? Porque esse planeta também está evoluindo. É muito melhor do que era 4,5, 5 bilhões de anos e será muito melhor num porvir. Então, o nosso próprio planeta passa por isso, né? E ele está em constante dinamismo, movimentando placas tectônicas aqui, tendo problemas climáticos ali, tendo outro tipo de problema lá, mas tudo isso faz parte do aperfeiçoamento da aplicação dessa lei do progresso. Na questão 737 de O Livro dos Espíritos, a primeira obra básica codificada por Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aí, nós vamos começar a entender qual a finalidade desses desastres naturais, desses flagelos que destroem, para nós, espíritos. Já que nós entendemos
que para o elemento material, ele tem uma finalidade, que é cumprir a lei do progresso e encontrar um modelo mais aperfeiçoado do que outrora. E para nós, espíritos, por que Deus permite esses flagelos? E os espíritos respondem: para fazer a humanidade progredir mais depressa. E aí nós vamos lembrar que nós somos espíritos, não é isso? Nós somos espíritos, ora por ora, reencarnados, nessa condição temporária de seres humanos, mas somos espíritos, cujo mundo principal, o mundo da vida do espírito, é o mundo espiritual. E aí não sei se todos já se perguntaram, mas por que eu tenho que reencarnar? Se eu sou espírito, e o mundo do espírito, a casa do espírito é no mundo espiritual, que é tão complexo quanto o nosso mundo aqui, ou até mais, por que eu tenho que reencarnar? Ora, a reencarnação é um instrumento de Deus que permite que haja uma aceleração do nosso progresso. Nós poderíamos ter o nosso progresso somente a partir das experiências no mundo espiritual. Não tem problema nenhum. Lá a gente tem escolas, lá a gente tem desafios, lá a gente tem local para trabalhar, lá a gente tem, a família que a gente consegue construir lá, pelos laços do coração. Lá tem tudo isso. E nós poderíamos seguir a nossa jornada evolutiva tão somente lá. Mas Deus, com a finalidade, então, de permitir que nós progridamos mais rápido, nos permite que nós, de vez em quando, venhamos aqui, tenhamos uma experiência muito específica, onde temporariamente, inclusive, nós esquecemos do nosso passado e conseguimos nos reunir aqui com outras pessoas que muitas vezes a gente não se dá tão bem, mas que vêm aqui juntinhos pelos laços de família. A gente muitas vezes não dá valor para as oportunidades que nós temos, caímos numa acomodação, num comodismo, chegamos mergulhados aqui diante de dificuldades materiais, diante de dificuldades físicas, diante de dificuldades psíquicas, e tudo isso faz com que nós encontremos soluções. E as tragédias, esses desastres naturais, esses flagelos destruidores, eles justamente têm esta finalidade de nos provocar o desenvolvimento da inteligência e da nossa moral. Vejam só que interessante isso. Qual é a finalidade do espírito em estar reencarnado? Nós estamos também sujeitos à lei do progresso, não é isso? Por que estamos aqui reencarnados? Para que estamos aqui reencarnados? Para desenvolver a nossa inteligência, adquirir conhecimento e para desenvolver sentimentos nobres, deixando de ter posturas instintivas para desenvolvermos sentimentos e no campo dos sentimentos, sentimentos nobres, cuja resultante é a prática da tal da lei do amor. Essas são as duas finalidades que nós temos. Desenvolver no campo da inteligência, e aí passa também a aquisição do conhecimento, e nos desenvolver no campo dos sentimentos nobres. De nada adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo, ter uma inteligência brilhante e utilizar isso para fazer bobagem, não é isso? A gente viu homens inteligentíssimos, vamos pegar, sei lá, Adolf Hitler, um homem inteligentíssimo, carismático, tinha o poder da palavra, arrastava multidões, mas no desenvolvimento moral ele ainda era muito primário. Acabou utilizando todo um desenvolvimento e acabou realizando, atos com consequências gravíssimas, comprometedoras não só para ele, mas para todos aqueles que embarcaram nas suas ideias. Então, e o contrário também não. Não adianta nós termos todos os sentimentos nobres e muitas vezes não sabermos como fazer as coisas. Precisamos das duas asas para o alçar do voo do espírito. Então, as catástrofes, os flagelos destruidores, chegam para nós espíritos, chegam para o homem, como um grande desafio, que nos impulsiona a tomarmos
medidas, decisões, encontrarmos soluções para resolvermos os problemas que elas causam e também para evitar que elas venham a ocorrer novamente. Não esquecendo que nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, não é isso? Estamos aos poucos rumando para uma nova fase, chamada, apelidada de mundo de regeneração, a fase onde o planeta Terra entrará num estágio onde o mal deixará de ser tão dominante e o bem começará a alcançar o mal, a se equilibrar com o mal. Hoje nós temos um grande desequilíbrio, onde as coisas ruins, as coisas resultantes dos atos de nós, espíritos imperfeitos, ainda são muito salientes. Mas essa nova fase não. O bem começará a alcançar, o mal começará a alcançar o bem e, numa fase seguinte, começará, inclusive, a suplantar o mal. Nós estamos em plena fase ainda de provas e expiações. Então, tudo aquilo que nós passamos no planeta Terra, ou passamos que nós consideramos negativo, ou é prova, ou é expiação. Lembrando que o nosso planeta Terra é a nossa atual escola do Espírito. Não é isso que a doutrina espírita nos diz? Que nós saímos do mundo espiritual, mergulhamos aqui numa reencarnação, esse planeta Terra nos abriga com todas as suas maravilhas, mas também com todas as suas dificuldades, as suas hostilidades, para que aqui nós estejamos sujeitos a determinadas provas, assim como acontece na nossa educação formal, onde a gente se inscreve lá no ensino fundamental, no ensino médio, depois em outros cursos que a vida nos oferece. Quando a gente é inscrito ou se inscreve num curso, a gente sabe que a gente está sujeito a uma determinada experiência e que, ao final, nós vamos estar submetidos a uma prova, não é isso? E nós temos que nos dedicar para termos um resultado positivo nessa prova. Se não tivermos, vamos ficar em recuperação, vamos ter que repetir o ano, enfim, vão surgir todas essas coisas que muitas vezes nós achamos ruim, achamos até que é uma punição, mas que não é uma punição, é uma forma de nós, então, passarmos por uma outra experiência e, finalmente, então, adquirirmos aquele conhecimento que nós fomos reprovados no passado. E só assim a gente vai evoluindo. Não foi isso que aconteceu nas nossas vidas? Primeiro grau, segundo grau, e assim por diante. Provas e provas, quantas provas nós já fizemos na vida? Quantas provas nós reprovamos, tivemos que refazer? Quantas noites perdidas, quantas tardes perdidas em que a gente gostaria de estar jogando, namorando, conversando com os amigos, mas a gente estava em sofrimento, porque a gente tinha que estudar para aquela determinada prova. O planeta Terra é o nosso educandário, é a nossa escola, e nos submete a cada momento a determinadas provações. Assim como nos apresenta a possibilidade da expiação quando nós reprovamos, quando nós tomamos decisões erradas e que vão gerar consequências pela aplicação de uma outra lei, que é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então, as nossas decisões erradas no passado, elas vão gerar situações que nos são desagradáveis, que nos são doloridas, que não nos são prazerosas e que nos chegam, então, como forma de expiação. E isso não é uma punição divina. Por mais que alguns ainda entendam, talvez, por conhecimentos formados, talvez até em outra reencarnação, de que Deus castiga quem erra, Deus castiga quem não cumpre as suas leis e tal, a gente ainda talvez guarde um pouquinho essa ideia de que Deus está nos punindo com aquilo que nos tira o sono, com aquilo que nos arranca lágrimas. Mas não. Deus nos apresenta a expiação como uma forma pedagógica, educativa, para que nós tenhamos uma vivência. Com essa vivência, nós tiremos duas consequências. A primeira, paguemos
através da reparação, aquilo que nós fizemos no passado. Então, se eu lesionei alguém no passado, muitas vezes esse alguém tem que vir sobre os meus cuidados, muitas vezes vem como um filho doente, muitas vezes vem como um filho necessitado materialmente, como um neto, como um agregado ou como um empregado, enfim, alguém que de alguma forma entrou na minha vida, que eu preciso ajudar. Por quê? Porque lá no passado eu o prejudiquei e ele hoje se apresenta de uma forma em que eu tenho a oportunidade de ajudá-lo. É uma forma de pagar, entre aspas, né? Mas é reparar aquilo que eu fiz no passado. E a segunda finalidade da expiação é nós nos sensibilizarmos para aquilo que causa mal para alguém. Se eu no passado prejudiquei alguém, por exemplo, sei lá, tirei todos os bens de uma família, porque eu tinha esse poder e tirei todos e não tive, né, qualquer compaixão com aquelas pessoas. E disse o seguinte, olha, se virem, né, mas eu vou pegar isso para mim. Eles sofreram uma dor que eu não soube valorizar. Muitas vezes eu tenho que estar do outro lado, sentir essa dor para entender que aquele tipo de ato causa algo que não é bom. E que, se eu não quero para mim, eu vou acabar não fazendo para o outro também. É o caráter pedagógico da expiação. Então, a expiação nos apresenta essas duas finalidades, reparação e educação, para que nós não voltemos a repetir esses erros do passado. Os flagelos destruidores que nos atingem nos provocam que tipo de sentimento? Nos provocam a sensibilização, que nos provocam a compaixão, que nos provocam a solidariedade, que nos provocam coisas boas. É inerente à nossa condição nos compadecermos com aquele que está sofrendo. Né? Aqueles que já evoluíram um pouquinho, já trazem, né, essa empatia com a dor alheia, com o sofrimento que o outro está passando, né? Já nos produz a compaixão, né? É natural isso. Se eu passo na rua e vejo alguém que recém sofreu um acidente ali, né? É difícil nós não nos penalizarmos, não querermos nos ajudar de alguma forma. Parece que nós nos colocamos no lugar do outro. E isso é o despertar dessa sensibilização, que é muito importante para nós espíritos, porque isso significa o desenvolvimento de alguns sentimentos que nos são muito nobres. Em uma outra obra básica chamada A Gênese, a quinta obra codificada por Allan Kardec, existe um capítulo ali muito especial. Todos os capítulos da Gênese são especiais, são maravilhosos. É um livro incrível para ser estudado. Mas no capítulo 3, sob o título O Bem e o Mal, Allan Kardec justamente pontua isso junto com os esclarecimentos dos Espíritos, que existem duas categorias de males que nos afligem. A primeira são os males decorrentes dos nossos atos. Aqueles males que nós, no nosso dia a dia, pelo egoísmo, pelo orgulho e todos os seus derivados, acabam sendo gerados. E existem os males que independem da nossa vontade, como os flagelos destruidores. E ele vai, mais uma vez ali, Allan Kardec, os Espíritos da Codificação, mais uma vez vão ressaltar esta finalidade que os flagelos destruidores exercem, né, tem sobre toda a humanidade terrena, que é desenvolver o quê? Quais são as duas coisas que são desenvolvidas com os flagelos destruidores? Com quem sofre? Me ajudem. A inteligência e sentimentos, não é isso? Os problemas naturais, esses fenômenos naturais que sempre afligiram a humanidade, têm duas finalidades: desenvolver uma asa, que é a asa da inteligência, e a outra asa, que é a asa dos sentimentos nobres. Vejam só, pelo que a gente viu no noticiário, em 1941, Porto Alegre sofreu uma grande enchente, não é isso? 1941, 43,
41 anos. Foi em 1941, né? Não, se passaram 83 anos. Meu Deus. Eu sou ruim de matemática. Passou muito tempo. Vejam só, o que os porto-alegrenses, o que o povo gaúcho fez depois daquela enchente? Construiu o que lá? Diques, muros, né? Muros com diques, para evitar que as águas entrassem. E passaram-se 83 anos, é isso? 83 anos. E as águas até então não tinham entrado do jeito que é. O homem encontrou uma solução para que a vida ali não fosse atingida novamente por aqueles flagelos. Só que agora veio uma catástrofe maior ainda. Isso vai provocar o homem a encontrar mais soluções, outras soluções, para que isso não aflija mais aquela população, para que esse tipo de tormento, de dor, não atinja mais aquela população. Olha só, nós tivemos agora, ontem, a Covid-19, ceifando vidas e vidas de milhões de pessoas no planeta Terra, não foi isso? A Covid-19 foi uma epidemia, uma pandemia gravíssima, e que forçou o homem a quê? A encontrar uma solução à luz da sua ciência. Quantas áreas das ciências estiveram envolvidas ali? O quanto nós aprendemos com a Covid-19 sobre o trato a essas doenças que surgem por micro-organismos, enfim, por vírus, né? Não sei bem qual é a classificação que a ciência dá para o vírus hoje, se é um ser vivo, se não é, enfim, tem toda uma discussão. Mas nós demos mais um grande passo para lidar com esse tipo de problema que sempre assolou a humanidade. Não é? A peste negra, que foi a pandemia anterior, ela dizimou metade de algumas cidades, metade de populações, né? Eu lembro que um dos dados assim, que me chocou na época, Florença, uma famosa cidade na Itália, teve 50% da sua população dizimada com a peste negra. Que eu saiba, nós não tivemos nenhuma cidade que tenha tido metade da sua população dizimada por causa da Covid-19. Foi bem menor a proporção. Pois dois fatores de ordem natural que sempre assolaram a humanidade terrena, sempre, desde a nossa fase como homens primitivos. A fome, a escassez de alimentos e a peste, não é isso? As três coisas que mais mataram sempre na humanidade: a fome, a peste e as guerras. As guerras dependem da nossa vontade, mas a fome e a peste, a gente vem, ano a ano, melhorando. Quantas pessoas morrem efetivamente de fome hoje no planeta Terra? Ainda é um número que nos envergonha. Mas determinados focos no nosso planeta. Na África, alguns focos. No Brasil, a gente vai ter. Mas assim, morrer de fome mesmo, por não ter de onde tirar, é muito pouco perto do que existia antes. Por quê? Porque o homem foi encontrando uma solução para produzir mais, produzir melhor, fazer com que o ser humano não morresse de fome. Assim como não morra com uma pandemia, assim como não morra com as enxurradas que brotam. Então, isso tudo faz com que o homem vá encontrando soluções. É que nem lembrar agora dos terremotos, das placas tectônicas. O Japão é um grande exemplo, sofre muito com isso. Mas a engenharia do Japão se torna cada vez mais aprimorada para que os prédios, edifícios balancem, mas não caiam. Que as pontes balancem, mas não venham a cair, não venham a ruir, não venham a ser comprometidas, tornando este planeta um planeta melhor. É o nosso educandário. Vamos aqui, eu pelo menos sou lá do interior do Rio Grande, estudei numa escola bem simplesinha, lembro como eram as carteiras da minha sala de aula, as paredes da minha sala de aula, e eu acho, pela expressão de muitos aqui, que muitos estudaram em lugares muito simples,
né? Porque as escolas, de um modo geral, eram muito simples, né? Eu lembro da merenda, meu Deus, a merenda era muito ruim. Era um pozinho que misturava, era dado pelo governo, era muito ruim. Hoje, pelo menos aqui no nosso estado, nosso querido estado, né? A gente vai em qualquer escola pública, né? E as crianças têm a oportunidade de ter refeições bem balanceadas. A gente vai encontrar muitas vezes um data show. Ah, não é ainda um em cada sala, mas a gente vai ter pelo menos um data show na escola mais simples que exista, né? Claro, não estou tapando sol com a peneira, tem muito lugar ainda com muita dificuldade. Mas as coisas hoje são muito melhores do que eram outrora. Ou seja, alguém tem dúvida de que o nosso planeta está mudando de fase? De um mundo que já foi primitivo, que está deixando de ser de provas e expiações e está indo para o mundo de regeneração. Mas está indo, mudando como? Ah, porque vai chegar uma carruagem de fogo com Deus ou semideuses poderosos ali e de repente vão estalar os dedos, bater com varinhas de condão e o mundo de repente vai ficar um mundo melhor. Alguém acha que vai ser assim? Não, não vai ser assim. Este mundo só vai ser melhor quando nós melhorarmos. E nós estamos melhorando. Por incrível que pareça, nós estamos melhorando. O nosso mundo está ficando um mundo melhor. E as tragédias naturais também nos impulsionam para isso. No livro A Gênese, lá nesse capítulo 3, nós temos uma frase muito interessante que fala, né, dessas flagelos destruidores que nos estimulam. E olha a frase: se o homem nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão, é aquele instrumento pontiagudo que nos impele para frente, na senda do progresso. Olha a explicação dos Espíritos, nos trazendo o esclarecimento de todas as dores que nos afligem. Nós estamos falando, sim, da pandemia, da tragédia no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de algo muito doloroso, mas não vamos esquecer que nós temos as nossas tragédias pessoais, nós temos as nossas tragédias locais, dentro da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país como um todo, do nosso planeta como um todo. Nós temos as nossas tragédias. Se nós sairmos agora e buscarmos aqui, né, nos lugares menos desenvolvidos da nossa cidade, nós vamos encontrar moradores de rua, viciados em drogas, com seríssimos problemas, que nós vamos fazer uma avaliação assim, talvez dizendo até, olha, talvez essas pessoas estejam até pior do que a maior parte, não desmerecendo, mas são pessoas que já perderam tudo há muito tempo, até a esperança, cujo bem ainda não chegou de forma suficiente para ele. São as nossas tragédias. Nós sabemos as nossas tragédias, nós sabemos aquilo que nós vivemos no nosso íntimo, nós sabemos os conflitos que nós temos dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, enfim, nós vivemos as nossas tragédias. E o que está escrito no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, serve para nós compreendermos esses flagelos naturais, mas serve também para nós compreendermos o papel da dor na nossa vida. E vejam só, a dor, ela é inerente à nossa condição de espíritos ainda infantis, talvez pré-adolescentes, juvenis, porque nós estamos muito lá ainda no início do nosso progresso espiritual. Ainda erramos muito. A dor ainda faz parte da realidade de todos nós. Espíritos ainda bastante imperfeitos. Agora, como encarar essa dor? Essa é uma escolha nossa. A dor ainda vem como uma imposição.
seja pelas nossas escolhas, já que um dos males é aquele resultante das nossas escolhas e outro é daquilo que nós não escolhemos, como as forças da natureza, não é isso? A dor, ela vai nos chegar. Agora, como eu vou enfrentar a dor, é uma escolha nossa. Eu posso enfrentar a dor com mais sofrimento ou com menos sofrimento. Porque o sofrimento é uma escolha nossa. Será que todos nós já percebemos isso? Vamos pegar um exemplo. Chico Xavier. Acho que todos conhecemos, né? Um espírito provavelmente mais evoluído que a maior parte de nós que estamos aqui agora. Um espírito bem mais evoluído. Reencarnou e só fez o bem. Foi poupado da dor? Não foi poupado da dor. Nem da dor física, nem da dor moral daqueles que atacavam, mesmo uma pessoa que só fazia o bem. Ele sofreu muita dor. Eu até usei, né? Sofreu muita dor. Ele, né? Teve muita dor. Mas como ele sofreu? Nós conseguimos já avaliar isso? Qual foi o grau de sofrimento do Chico Xavier? Com a compreensão que ele tinha, ele entendia que todo o processo doloroso que chegava até ele fazia com que ele pudesse crescer um pouquinho mais. Através da paciência, através da resignação, através do perdão, através do fortalecimento da esperança, através do desenvolvimento de vários sentimentos e virtudes. A dor vai nos chegar sempre, mas o meu olhar para ela, a minha atitude para a dor é que vai definir o tamanho do meu sofrimento ou não. Eu posso dizer, muito obrigado, Deus, pela dor que colocas na minha vida, porque isso faz com que eu progrida mais rápido, como fez Chico Xavier. Ou eu posso desconjurar Deus, perder a minha crença, dizer que eu sou a maior vítima do mundo, né? E passar por aquele processo de dor sem crescer nada. Que vai fazer com que amanhã depois eu tenha que novamente passar pelo processo doloroso para que finalmente, quem sabe lá, eu possa efetivamente me desenvolver como eu precisava. Quando nós falamos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, e quando a gente fala que as expiações são o resultado, né, é a consequência dos nossos atos errôneos no passado, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que vai nos falar sobre a justiça das aflições e tem uma parte que nos diz que existem as causas atuais das aflições e existem as causas anteriores a esta reencarnação. Então, muitas vezes nós estamos passando por um processo muito doloroso e nós olhamos assim, poxa vida, tudo bem, a doutrina espírita está me dizendo que existe uma lei de ação e reação, que Deus é justo, é bom, é misericordioso, mas eu não estou entendendo. Se eu olho para trás e vejo que eu não fiz nada que possa estar me causando isso que eu estou sofrendo hoje, afinal, será que Deus esqueceu de mim na sua justiça? Não. A doutrina espírita vai nos falar que nós somos espíritos imortais, que nós não tivemos o nosso início como espírito nesta reencarnação, mas sim já tivemos muitas outras experiências reencarnatórias e que lá nós, provavelmente por um ato infeliz, geramos esta consequência dolorosa que hoje, né, eu não tenho a plena consciência por causa do efeito do esquecimento temporário do passado. Mas que existe uma causa para as aflições pelas quais eu estou passando. Sempre lembrando, né, que essas dificuldades que nos apresentam ou são expiações, consequências das minhas más escolhas no passado, ou também podem ser provações para que nós saiamos ainda mais fortalecidos. Em uma outra parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá onde nós temos então as bem-aventuranças que Jesus
nos deu de presente a humanidade terrena, lá no Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é isso? E o que Jesus quer dizer com isso? É isso que está lá no Evangelho. O nosso consolo virá quando nós percebermos que toda aquela aflição pela qual nós passamos quitou a nossa dívida no passado, retirou do nosso íntimo a culpa, o remorso que nós trazíamos por ter feito algum tipo de mal do passado. E nós vamos substituir aquele sentimento ruim pelo sentimento bom, de ter passado com êxito pela aflição, pela dor, pela dificuldade que nos foi ofertada nesta vida, né? nesta reencarnação. E o consolo também vem pelo progresso natural que nós desenvolvemos durante o enfrentamento daquela dificuldade. Então, além de quitar a dívida, nós saímos de lá melhores ainda. E voltando agora para o Rio Grande do Sul, quais são os nossos olhos para o sofrimento alheio? Como que nós estamos vivenciando este episódio dramático que envolve pelo menos 1,5 milhão de pessoas do estado vizinho? Como que a gente tem percebido, como que a gente tem sentido isso? Será que a gente olha o sofrimento alheio como é um problema que o outro tem que resolver? Será que a gente olha aquilo que chega ali na nossa telinha da televisão, do computador, do nosso celular, e a gente tem o mesmo sentimento de como se nós estivéssemos olhando uma série de tragédia? É um problema do outro. Não, isso vai passar, daqui a pouco eles dão um jeito. É assim? Se é assim, a gente precisa refletir que essa é uma oportunidade que nós estamos tendo para exercitar o nosso íntimo, para exercitar a nossa sensibilidade. Se eu conseguir olhar o outro que está sofrendo, seja no Rio Grande do Sul, seja aquele que está sofrendo à minha volta, com compaixão, eu já fiz um grande progresso. Se eu olhar o outro com a empatia de me colocar no lugar do outro e agir a partir daí com solidariedade, eu já estou melhor do que quando eu iniciei esta reencarnação. Mas aí eu posso dizer assim: mas eu não tenho muita coisa para doar, eu mal tenho para mim, eu não consigo fazer aquele Pix, eu não consigo pegar ali e comprar alguma coisinha no mercado e entregar lá no caminhão que vai para o Rio Grande do Sul. Não tem problema. Eu posso doar a minha prece, eu posso doar as minhas vibrações, que a gente sabe que vão produzir efeito. A gente pode doar aquilo que a gente fala em relação àquela tragédia que está ocorrendo. Sabe que eu fiquei muito triste por esses dias, né? E a gente tem que vencer a tristeza e entender que isso faz parte do nosso momento. Quando muitas pessoas começaram a postar, e ainda postam, fake news, politizam as ações humanitárias e governamentais que estão sendo feitas. E aqui não é bandeira política, pelo amor de Deus. Mas tem gente que vai criticar que o presidente da República, que eu não sei nem o nome dele, para não levantar nenhuma polêmica aqui, o presidente da República se reuniu com o governador do estado para tomarem posicionamento e tentarem diminuir o sofrimento das pessoas. E eu vi um monte de notícia dizendo que havia agora politização, que eles estavam tomando vantagem política dentro de uma tragédia dessa. Isso é muito pobre. Isso é muito triste, porque nós não estamos ajudando a todos estarmos de mãos dadas. Nós estamos criando duas facções, uma dizendo, eu estou fazendo, e a outra dizendo, não está fazendo bem, está fazendo errado, está fazendo com algum interesse. Não é hora. Quem aqui leu o livro Transição Planetária?
Lembram? Onde, então, o Divaldo Pereira Franco, né, através, então, da sua mediunidade, nos apresenta um livro que diz respeito a uma tragédia decorrente do tsunami lá na Indonésia, é isso, né? A ação no plano espiritual para receber aquelas milhares de pessoas que estavam chegando pelo desencarne antecipado, envolviam pessoas de várias ordens religiosas. Eram espíritas de mão dadas com evangélicos, com budistas, com católicos, todo mundo trabalhando pelo bem, e ninguém se falava em ideologia religiosa. Então, quando a gente recebe uma informação e a gente verifica, mas essa informação em que vai contribuir mesmo para a solidariedade que tem lá? Nada. Essa eu não passo para frente, essa eu deleto e tento nem sintonizar, porque isso não contribui. Então, eu posso dar isso, assim como eu posso dar o alimento, assim como eu posso dar a água, assim como eu posso tirar alguma coisa do meu armário que não me é útil, ou mesmo que é útil, mas que poderá ser mais útil para os irmãos que estão lá. Posso deixar ele bem preparado e mandar, porque essa ajuda vai chegar. Isso faz parte da minha história, da nossa história. O bem que se está fazendo lá e que se está amplamente sendo divulgado, sensibiliza todos nós em relação aos males que nos afligem em qualquer lugar do mundo. Quando a gente olha para a guerra que está ocorrendo no Oriente Médio, e às vezes eu fico muito triste com algum comentário, eu já vou terminar, peço desculpa pelo tempo. Eu fico muito triste quando eu ouço algum comentário, né, dizendo assim, de espíritas inclusive, dizendo assim, não, Israel está certo de bombardear a faixa de Gaza, porque lá tem um grupo terrorista, o Hamas, porque existem reféns, porque eles já mataram gente, e eles têm o direito da autoproteção, de exterminar. E aí eu fico olhando, é essa a solução? Foi essa a solução que Jesus nos apresentou como uma solução digna, baseada na lei do amor? É? Não é? A guerra nunca foi a solução. A violência nunca foi a solução. Então, a polarização nunca foi a solução, a divisão nunca foi a solução. Quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente ficou por muito tempo sem ter essa ideia do que é Deus. Eu vou amar, né, esse ser abstrato, quem sabe eu produzo aqui um ritual, quem sabe eu acendo uma vela, quem sabe eu dobro os joelhos, quem sabe eu junto as mãos, e quem sabe isso é o suficiente para eu reverenciar e amar a Deus. Mas será que é esse o amor a Deus que Jesus fala? Quando Jesus fala amar a Deus, ele está dizendo, amar a Deus significa estar em harmonia com toda a obra de Deus. Respeitar a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Nós e tudo que existe. O nosso planeta Terra é obra de Deus. Será que nós estamos em harmonia? Será que os fenômenos climáticos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, em vários lugares do mundo neste momento, que vêm ocorrendo e que vão se agravar mais, não é resultado das nossas ações impactantes no mundo? Eu acredito que boa parte é. Apesar de o planeta Terra estar na sua evolução natural, mas o agravamento desses flagelos vem pelas ações do homem. Será que nós não temos que discutir política ambiental? Será que nós não temos que discutir o clima? Será que nós não temos que fazer essa discussão não só no âmbito de planeta Terra, mas no âmbito dentro da nossa cidade, no nosso bairro, da nossa casa, no momento em que a gente separa o lixo? Será que a gente não tem que fazer isso? Isso é amar a Deus, estar em harmonia com Deus. E quando perguntaram a Jesus, e o segundo mandamento? Jesus respondeu, amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. E aí Jesus arremata dizendo, nesses dois mandamentos, só com essas duas regras, está toda a lei, todos os profetas, ou seja, se vocês
usarem só essas duas regras, vocês já terão um caminho seguro para escolhas felizes. O que é amar ao próximo neste momento? O que é fazer ao outro o que nós gostaríamos se nós estivéssemos lá? Como tenho certeza que a história de muitos daqueles que estão aqui, quando as águas do rio Itajaí-Mirim, as águas do rio Itajaí-Açu tomaram a nossa cidade. O que nós gostaríamos que os outros tivessem feito? O que nós gostamos que os outros fizeram? É a mesma coisa que nós vamos fazer por aqueles que estão sofrendo agora. Então, é isso que o Espiritismo tem a nos trazer: esclarecimento, consolo e atitude. É hora de agirmos. Por quê? Porque a urgência não espera. A fome, a sede, a necessidade, o frio que está chegando lá não espera. E se nós podemos ajudar de alguma forma, é instrumento para nós também crescermos. Agradeço pela oportunidade, que Jesus abençoe hoje e sempre.